amada igreja que eu participo, amém? Amém. Salve, amada igreja que eu participo, amém? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Queria pedir para a igreja abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo de número 15. Amém. Tentar aproveitar o tempo, cada momento. Lucas, capítulo de número 15. Versículo 1 e 2. Depois vamos para o versículo 8 ao 10. Amém? Versículo 1 e 2. Depois vamos do 8 ao 10. A igreja achou? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Versículo 8. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. A igreja pode tomar assim. Louvado seja o nome do Senhor. Estou feliz porque é mais um dia estar na presença do Senhor nesse lugar. Alguns dias atrás eu passei mal, parei no UPA, porque eu estava bem ruim. E não sei vocês, mas o homem, quando fica doente, a mulher é bem forte, mas o homem tomou uma gripe, não consegue botar o pé no chão. Assim, eu queria dizer para vocês que não é por mal, mas eu falei, a minha esposa não entendia. Amor, meu Deus, é só isso. Eu falei, é só isso que me derrubou. Foi isso que acabou comigo. Brincadeiras à parte, mas estamos na quinta semana. Passaram por aqui homens de Deus que falaram da palavra do Senhor, palavras poderosas. Não consegui estar em todas, algumas eu tentei ver por live, mas o Senhor tem falado poderosamente com a igreja. Isso é notório, isso a gente não tem dúvidas. E assim, eu não sei como foi a tua semana, mas se você perguntasse para mim como foi a minha semana, como foi o meu dia, e falasse assim: Vitor, onde você viu Deus na tua semana? Onde você viu Deus no teu dia hoje? Eu ia te responder que Deus está no mesmo lugar onde Ele sempre esteve, no controle de todas as coisas, amém? Louvado seja Deus. A minha pregação ela vai ser um pouco diferente do que eu costumo trazer. Acredito que hoje será um momento de reflexão. Sabe quando você vai comprar uma casa na planta e você olha dali, você analisa se você gosta, se você não gosta? É como se nós estivéssemos olhando para essa planta e observando com a lamparina acesa nesse momento. E assim, para entrar na mensagem, eu só queria perguntar se todos aqui conhecem a parábola da ovelha, da dracma e do filho pródigo. Todos conhecem aqui? Amém? Então tudo bem. Então, a pergunta era para dar um norte para a minha mensagem. Então, entrando em Lucas capítulo 15, a qual foi proposto essa mensagem, esse tema, na verdade, o versículo 1 e o versículo 2 eles vão me chamar muita atenção, porque para dar um contexto para essa mensagem, quando Jesus ele está ali naquele lugar, a palavra vai dizer que vai se chegar até ele publicanos e pecadores. Só que juntamente com publicanos e pecadores vai chegar os escribas e os fariseus. No versículo 1 e 2 vai dizer que eles aparecem para murmurar, para questionar o porquê que o Senhor estava se assentando com pecadores e publicanos. Só que para nossa felicidade, quando o Senhor ele para falar para o povo alguma coisa, até quem vem murmurar para escutar. Naquele momento ali eles estavam apenas para murmurar, porque não era a primeira vez que aquele povo aparecia para tentar achar algum erro de Jesus. Mas, como eu disse, até quem chega perto de nós
tentar desanimar, para tentar murmurar, para tentar criar alguma confusão, quando para ouvir a voz do Senhor, ela senta e escuta, porque não é qualquer voz. E dizendo isso, eu vou entender, olhando para esse texto, que na visão deles o Senhor não podia contar uma parábola para aquela multidão, porque já estava errado do Senhor se assentar com eles, sabe? No capítulo de número 5, versículo de 29 a 32, vai relatar essa mesma situação, aonde Jesus ele se assenta com publicanos e pecadores, e esses homens viram para os discípulos de Jesus e perguntam: quem é esse homem que se assenta com publicanos e pecadores? Só que eu não sei como você veio para cá essa noite, qual foi a tua intenção? Como já foi dito aqui pela diaconisa Rayane, a minha intenção foi vir para esse lugar para dar um culto racional ao Senhor, entendendo que, se for necessário, que Ele esquadrinhe o meu coração e me revele aquilo que eu preciso me libertar e me arrepender. Porque essas 3 parábolas vão se resumir em um arrependimento, atrelado à alegria do Senhor quando nós nos arrependemos. E aí, o Senhor ele vai dar uma resposta muito interessante. Ele vira para aqueles homens e fala assim: porventura os médicos vêm para os que estão sãos? Ou ele vem para os enfermos? Eu, porém, não vim para trazer os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aleluia. Nesse momento, voltando para o versículo de número 1 e 2, eu fico tentando imaginar o Senhor prestes a trazer uma palavra para aquela multidão, e de repente chegam pessoas e começam um burburinho, e começam a murmurar: quem é esse homem que está se assentando com pecadores? E eu tento sempre, quando eu olho a mensagem, me colocar naquele lugar e conjecturar como o Senhor falou. Porque o Senhor, no versículo 3, vai virar para eles e vai dizer assim: eu posso te propor uma palavra? Sabe, a humildade do Senhor se apresenta nesse versículo dizendo: eu posso te contar uma história. Esses homens, eles se assentam para ouvir essa palavra, a parábola que o Senhor tinha para trazer. E eu queria dizer para a igreja que para aqueles homens era tudo muito novo, sabe? Se você parar para pensar, aqueles homens eram doutores da lei, eram eles que ensinavam a mensagem. De repente chega um homem trazendo novidade, porque o que eles tinham era a Torá e alguns materiais do Antigo Testamento, mas o Senhor, quando aparece no seu ministério, ele vem trazendo novidade, ele vem trazendo uma nova realidade de vida. Então imagina para você que se considera um professor, um doutor da lei, mestrado, que você que ensina, é você quem dita, entre aspas, as regras ali, e de repente aparece alguém trazendo algo novo. Então Jesus falou assim: ei, por favor, para sentar e me escuta, porque eu tenho uma história para te contar. E eu não sei se isso já te diz alguma coisa, mas o Senhor sempre terá uma realidade, uma nova realidade de vida para mim e para a tua vida. Só que o grande problema é que muitas das vezes nós achamos que dentro do nosso entendimento, dentro daquilo que nós sabemos, isso já é o suficiente. E fechamos os nossos ouvidos para ouvir o que o Senhor tem para nós. É o Senhor de um lado querendo trazer uma realidade, pedindo: ei, para me escutar. E você do outro lado achando que sabe tudo, achando: não, mas Senhor, eu já sei na verdade. Só que o Senhor ele vai virar e vai dizer: ei, para me escutar somente um minuto. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, ele vai dizer assim: porque todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo em todos os dias, carregue a sua cruz. Aleluia. Não sei se você conseguiu entender esse versículo com aquilo que eu estou trazendo para a igreja, mas o que o Senhor te pede quando você decide seguir a Ele é se negar todos os dias. É muitas das vezes recusar aquilo que você acha que é verdade. E vindo para os versículos de 8 ao 10, igreja, não me entenda mal, por favor. Leve isso para o lado bom. Mas muitas pessoas dentro da casa do Senhor
tem tempo de ministério, tempo de igreja, isso é o suficiente. E por achar que isso é o suficiente, muitos morreram. Muitos saíram da presença do Senhor achando, não, mas o que eu sei é isso e é isso que vale. Então eu prefiro procurar outro ministério. Então eu prefiro sair daqui. E muitos acharam que, porque eu tenho 20 anos, porque eu tenho 30 anos, porque isso, porque aquilo. Posso te dizer uma coisa? Naamã, por achar que as coisas tinham que ser do jeito dele, quase perde a bênção. Naamã vai virar e vai dizer, ué, mas eu achei que eu viria aqui, ia ser do meu jeito, assim, assim, assado. Só que as coisas não acontecem do meu jeito, nem do seu jeito. As coisas acontecem do jeito do Senhor. A vontade tem que ser a vontade do Senhor para mim e para a tua vida. Eu não vim aqui fazer a vontade da igreja. Eu vim aqui fazer a vontade do Senhor. Jesus, quando estava na terra, ele disse, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. É isso que me alegra, é isso que tem que alegrar a igreja. Um dos maiores perigos que nós corremos nos dias de hoje, sem dúvida, eu digo isso para a igreja, sem dúvida, em Juízes capítulo 16, se não me engano, versículo 20, vai dizer que Dalila vira para Sansão e diz assim, Sansão, os inimigos vêm aí. E ele vai dizer assim para ela, calma minha filha, porque Deus está do meu lado. Como eu disse, sem medo de errar, um dos maiores perigos é, porque no mesmo versículo, nas últimas linhas, vai dizer, e ele não sabia que Deus já não estava mais comigo. Porque o grande perigo é nós acharmos que Deus está onde ele já não está mais. É nós acharmos que o Senhor está no ambiente a qual ele já se retirou há muito tempo. E eu não estou fugindo da mensagem, igreja. Eu estou falando dos versículos de 8 ao 10 de Lucas 15, falando sobre essa dracma. O nosso perigo é achar que muitas das vezes o Senhor está onde ele já não está mais. Isso é muito perigoso porque, se tratando de libertação, nós precisamos ser libertos quando queremos liberdade de longe dele. Eu vou repetir, nós precisamos de libertação quando queremos liberdade longe do Senhor. Porque o Senhor, quando morreu naquela cruz, ele morreu para que você seja livre. Ué, eu não entendi. Eu não vim aqui para dizer que você não veio para ser livre. Eu estou dizendo que o sacrifício dele foi para que você fosse liberto, mas livre do pecado, livre da condenação. Não livre dele, livre nele. Porque em João 15 vai dizer que a felicidade dele é que você esteja nele e ele em você. Aleluia! E aí sim viveremos uma vida plena do Senhor. Porque a vontade dele não é que nós venhamos e levantar da nossa cama, Senhor, eu vou viver dissolutamente, sabe? Eu vou viver da minha maneira, Senhor, me dá as minhas coisas. A vontade do Senhor nunca foi essa. A vontade do Senhor é que você viva nele e ele em você todos os dias. E o que eu vou falar agora, talvez você vire para mim ou pense no seu lugar falando assim, olha, mas eu não me enquadro nessas situações que ele está falando. E não tem nenhum problema nisso, igreja. Mas o Senhor sabe. Isso é o que importa. O Senhor sabe aonde cada um de nós precisamos melhorar. Porque a certeza é que todos nós precisamos melhorar. E eu começo a expor para a igreja algumas coisas. Quantas vezes nós fomos arrogantes com pessoas que sempre nos estenderam a mão? Com pessoas que sempre dobraram o seu joelho no monte por nossas vidas. Quantas vezes viramos as costas para essas pessoas que sempre nos ajudaram? Quantas vezes começamos a caluniar pessoas porque se destacaram apenas? Ah, mas porque ele é certinho demais. Porque ela é certinha demais. Porque o Senhor abençoa demais. Porque ele sempre tem a oportunidade. Nossa, eu estou aqui, tinha que ser do meu jeito. Ninguém me observa. Ninguém me vê. E por não gostar, começa a caluniar e criar contenda dentro do corpo de Cristo. Quantas vezes, por não concordar
eu não vou fazer porque eu não sou obrigado. Só que o que eu entendo é que nós estamos debaixo de uma liderança espiritual. Uma liderança, creio eu, muito, que foi instituída pelo nosso Senhor Jesus. E se eu entendo que essa liderança é instituída pelo Senhor, eu entendo que eu preciso obedecer à voz do Senhor e obedecer à minha liderança. E quando eu escuto a verdade, eu digo para as pessoas que dizem a verdade: ah, mas não tem nada a ver. Ah, mas o que ele está falando não serve. Igreja, quem tem voz, ó, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo. Porque isso acontece, e eu não digo nem que foi de propósito, mas assim, se você parar para pensar, quando alguma coisa começa a germinar, quanto mais você cultiva, mais ele cresce. Então, do fundo do meu coração, eu não acredito que no início dos nossos pensamentos, que nos aprisionam, que faz com que nós nos percamos dentro da casa, não era nem por maldade, mas numa corrida por tentar aparecer, acabamos nos perdendo. Numa corrida de tentar falar: Senhor, mas olha, acabamos nos perdendo. E o grande perigo é que quando vamos falar de uma draga, não vamos falar de algo sem sentimento, algo que não tem vontade própria. Ou seja, o perigo de acabar se perdendo é que muitas vezes nem percebemos. É por isso que eu amo esse Deus, porque Ele sempre se levanta em um período para falar o que Ele quer da sua igreja. E essa campanha, muitos pensam: ah, é em vão, é só mais uma. Eu digo para a igreja que é a voz do Senhor, é a vontade do Pai. E dentro disso, dentro dessa correria, dessa corrida de tentar, olha, eu acho que tinha que ser assim. Eu acho que eu fico pensando, porque o Senhor é poderoso, acredito que todos concordam comigo. E quando nós somos orgulhosos, ou prepotentes, ou alguma coisa do tipo, o Senhor ele pode nos quebrar e nos falar de Deus. Você já parou para pensar nisso? Que quando uma pessoa se levanta para tentar criar confusão, ou alguma coisa do tipo, seja qual ela for, o Senhor ele pode nos falar de Deus, acabar com tudo isso. Como o Senhor faz algumas das vezes, mas outras vezes o Senhor permite. E aí eu vou te dizer o porquê que Ele permite. Eu não sei, o Senhor tem suas maneiras de trabalhar, o Senhor tem os seus motivos, mas eu entendo que quando muitas das vezes queremos holofotes, e Mateus 6 vai dizer que as pessoas, elas recebem o seu galardão aqui na terra. Elas recebem: ah, eu quero aparecer e tal, eu quero isso. Elas recebem. Só que em Jeremias, capítulo número 18, vai dizer, não sei se vocês já pararam para pensar, para observar isso, acredito que sim. Mas vai dizer que quando o Senhor está trabalhando no vaso, o vaso se quebra sozinho. Não vai dizer que o Senhor ele quebra o vaso, vai dizer que o vaso se quebra. O Senhor está trabalhando ali e de repente o vaso se quebra. Quando você aparece, quando eu apareço, o Senhor ele decide se afastar, porque a glória sempre tem que ser dada ao Senhor. A glória daquilo que fazemos, daquilo que professamos, sempre será dada ao Senhor. Sempre, 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 sempre. E nós vivemos de uma luta todos os dias entre a carne e o espírito. E quando nós acabamos dando uma ênfase à nossa carne, a palavra vai dizer que isso se aflora cada vez mais. Ela vai dizer: aquilo que você alimenta mais, aquilo que vem para fora cada vez mais. E nós somos espirituais. A palavra diz que nós não somos dessa terra, mas enquanto vivemos nessa terra, nós vivemos em um corpo corruptível, um corpo que é tendencioso a falhas. Então nós podemos falhar sim, podemos errar sim, nós erramos sim. Só que o Espírito vem para te trazer uma consciência. O Espírito ele aparece para te trazer: olha, vamos mudar, olha, você precisa se
Porque o Senhor tem uma obra tremenda na minha e na sua vida, igreja. Só que para isso, nessa luta entre a carne e o espírito, existe alguém que precisa decidir. E esse alguém é você. É você quem alimenta. É você quem decide. E todos nós precisamos melhorar em alguma coisa. Já caminhando para o final da mensagem, eu queria dizer para a igreja, na primeira vez que eu pedi perdão. Eu não sei se alguém já passou por isso, mas imagina, eu estar aqui, mais ou menos na distância da Raeli. Aí você começa a imaginar que daqui para ali são mais ou menos 10 passos. Só que esses 10 passos na sua cabeça começam a se tornar 1000. Porque você entende que você tem que chegar ali e falar, eu errei. E aí eu começava, não, Senhor. E era apenas 10 passos. E na minha cabeça parecia que eu tinha que pegar um ônibus e ir até uma rodoviária, ou um aeroporto, esperar um avião, depois descer no aeroporto de novo, e esperar um táxi, tudo isso para chegar lá e eu falar que eu errei. Só que quando eu cheguei lá e aconteceu tudo isso, parecia que eu estava subindo uma ladeira. E cada vez que eu subia a ladeira, eu colocava uma pedra aqui em cima. Eu subia e colocava uma pedra. Só que quando eu pedi perdão, parecia que eu peguei no sentido contrário da ladeira, eu comecei a descer e eu tirava as pedras. Porque quando nós pedimos perdão, parece que o peso sai das nossas costas. Eu não sei se alguém aqui já teve essa oportunidade de fazer isso e se falar assim, nossa, por que eu não fiz isso antes? Uma sensação, sabe, de se sentir leve. E como eu falei, nós somos pessoas que somos tendenciosas a errar. Isso pode acontecer novamente. Só que aí você lembra, eu já pedi perdão uma vez. E o melhor, você lembra? O Senhor estava naquele lugar. Era lá que o Senhor estava. E eu quero estar lá de novo. Porque se essa é a vontade do meu Pai, é lá que eu quero estar. O Senhor, Ele não me revelou nomes, não me revelou nada, mas uma coisa Ele disse: que feridas abertas nessa noite precisariam ser fechadas. Glória a Deus. Feridas de mágoa, rancor, ódio, de pessoas que carregam algo do passado que atormenta o seu presente. Pessoas que carregam uma inveja de anos e uma mágoa de anos. Só que dentro disso, como eu falei, esse tema não foi escolhido à toa. E se você for ler o versículo 10, vai dizer que há uma alegria no coração do Senhor quando o seu povo se arrepende. O que eu vim dizer aqui para a igreja é que há uma alegria no coração do Senhor quando nós reconhecemos isso. Faça um teste. Faça um teste, vira para o Senhor e fala: Senhor, esse sou eu. Senhor, essa sou eu. Porque, como eu falei, muitas das vezes nós deixamos passar coisas quando nós achamos que não é comigo. Só que muitas das vezes, quando nós olhamos de dentro, não conseguimos perceber coisas que o Senhor, quando está olhando de dentro e de fora, percebe. Porque é Ele que esquadrinha o meu coração e o teu coração. Eu não vim aqui dizer o que você precisa fazer ou não fazer. Eu vim aqui te dizer que o Senhor está com os braços abertos para receber aqueles que estão com o coração aberto, para se arrepender. E é nesse lugar que eu quero estar. É nesse ambiente que eu quero estar. É nesse lugar onde o Senhor está, em que Ele me permite me confessar a Ele. Porque eu preciso disso, igreja. Eu preciso disso. E eu fiz uma brincadeira com o Luiz falando: quem escolheu esse tema? Porque quando você para olhar, você fala assim: liberta. Como você vai pregar isso, igreja? Porque isso talvez seja clichê, não sei, mas é verdade. Antes de ir para lá, Ele corta aqui primeiro: liberta-me. Então eu preciso estar nesse lugar, aonde o Senhor está, aonde a verdade está, aonde a libertação está, e aonde o arrependimento está.
neste lugar de reconhecer que às vezes não é com o outro, é comigo. É neste lugar que eu quero estar, num lugar de obediência, porque é melhor obedecer do que pagar para ver. Ah não, vou fazer da minha maneira, vou fazer do meu jeito. Ei, faça da vontade do Senhor, faça da maneira do Senhor, que a sua vontade seja fazer a vontade dEle, porque é isso que importa, é somente isso que importa. Glória a Deus. O ministério de Jesus nessa terra foi para falar: eu vim aqui para fazer a vontade do meu Pai. E eu não estou dizendo em nenhum momento que isso é fácil. Em nenhum momento eu disse aqui, ele está falando, eu não falei que isso é fácil. Até porque para mim, quando se fala de libertação, está muito atrelado ao processo. Como eu disse, existem as suas exceções. Existem aqueles casos que o Senhor pega e naquele dia Ele tira e arranca aquela raiz e transforma, e Ele liberta. Só que tem alguns casos onde o Senhor Ele te toca, aquele toque que te desmancha, aquele toque que te constrange, aquele toque que te traz um arrependimento. Mas aquilo ali é um processo. É um processo porque nós falamos, viemos aqui, pregamos, e eu todo dia pensava isso, enquanto o Senhor falava nessa passagem no meu coração. Fácil é falar, fácil é ali pegar a Bíblia e falar. Só que eu tenho certeza que o Senhor está falando no seu coração nesta noite, e daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, amanhã eu não sei. Só que Satanás ele vai olhar, que bonito, que interessante, você estava ali, Senhor, eu me arrependo. E o que você acha que ele vai fazer? Qual é a primeira coisa que ele vai fazer? A primeira coisa é tocar naquele ponto, naquela ferida, onde você estava falando: Senhor, me liberta, Senhor, me tira, Senhor, me arranca. Porque, como eu disse, são coisas, muitas das vezes, que tem uma raiz enfincada há muito tempo, que o Senhor quer te libertar nessa noite. Só que para isso, nós temos que tomar uma decisão, igreja. Nós temos que decidir. E vai se levantar aquela situação sobre as nossas vidas. E muitas das vezes vamos falar: Senhor, meu Deus, eu acabei de dizer que eu queria libertação. Só que eu posso te dizer uma coisa, igreja. Para todos os teus problemas, mostre quem é o teu Deus. Para aquela tua noite de sono mal dormida, mostre quem é o teu Deus. Aquelas coisas que te afligem, mostre quem é o teu Deus. Porque Ele nunca te desamparou e Ele nunca te desamparará. Se estivermos fincados à beira do rio, daremos frutos. E Ele veio nessa terra e Ele venceu. E nós não estamos falando com qualquer um, nós estamos falando com aquele que venceu. Aquele que venceu, aquele que pode todas as coisas, aquele que em Gênesis capítulo 1 vai dizer: haja luz e houve luz. Nós estamos falando com Ele, e é Ele que pode resolver os nossos problemas, é Ele que pode resolver as nossas situações. E sem delongas, igreja, foi até aqui que o Senhor colocou ao meu coração. Foi até aqui que o Senhor falou e destrinchou comigo. Que o lugar que eu quero estar é o lugar do arrependimento. É o lugar onde Ele está. E a minha maior preocupação é saber se aonde eu estou, Ele está comigo. Essa é a minha maior preocupação. Porque do que adianta achar que a minha vontade é a vontade certa, se não é a vontade dEle? Então, nesse momento, eu queria pedir para a igreja se pôr de pé. Queria aqui estar chamando o evangelista César. Aleluia, Jesus. E eu gostaria de estar apenas orando, só fazendo uma oração, e assim eu já entrego a minha oportunidade. Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Aleluia, Deus. Senhor
Deus e Pai. Senhor, aqui está a tua igreja. Aqui estamos nós, Senhor. Nesse momento levantamos a voz. Ouço mais a sua voz. Aquele que Você não tem mais tempo esquadrinha o nosso coração. aqui. Está tão ocupado com as suas coisas. Eu queria te dizer, Senhor, Esqueceu de mim. que Mas se precisar, eu quero estar. Pra chorar. Eu quero estar naquele lugar. Naquele lugar. Eu quero estar naquele lugar onde o Senhor está. Eu ia te encontrar. Eu quero estar naquele lugar que me constrange. Aquele lugar, Senhor, que eu me arrependo. Naquele lugar, Senhor, em que eu me abro para o Senhor, só eu e o Senhor. Naquele lugar onde o Senhor me fala, e é onde eu te escuto. Naquele lugar, Senhor, onde o Senhor pega aquilo que eu já enfiei as minhas raízes de anos, e começa a arrancar uma por uma, e começa a jogar por terra toda inveja, toda mágoa, todo pesadelo, toda noite de sono mal dormida, toda mágoa, todo rancor, todo furor, todo ódio, toda sensação de depressão, de ansiedade, de crise. Senhor, é nesse lugar. Senhor, é nesse lugar que eu quero estar. Senhor, é nesse lugar que eu quero estar. Senhor, é nesse lugar que eu quero que o Senhor fale comigo. Que eu quero ouvir a tua voz. Que eu quero que o Senhor diga aquilo que eu preciso. Que eu quero que o Senhor me dê uma direção. Que eu quero que o Senhor me dê uma nova realidade. Que eu quero que o Senhor tire as escamas dos meus olhos. Que o Senhor jogue por terra. Que o Senhor jogue por terra, Senhor, todo orgulho, toda prepotência, tudo aquilo, Senhor, que me afasta de Ti, que me afasta de Ti, que me tira de perto de Ti. É nesse lugar, Senhor, que eu quero que a Tua igreja esteja, Pai. Liberta-nos.